Nos últimos anos, nós temos assistido às mudanças que envolvem a igreja evangélica. Nós temos visto a crise que ela se encontra e o estado desesperador que a cristandade atual, contemporânea, se encontra. Você tem visto distorções teológicas, heresias, atrocidades no meio cristão, como em nenhuma outra parte da história. Lobos devoradores indo após os rebanhos, escândalos, crises, dor, tristeza no meio evangélico. O nome de Cristo tem sido blasfemado entre os gentios por causa da igreja, ou pelo menos por causa daqueles que se dizem cristãos. Nós temos encontrado a igreja no estado desesperador, e muitos de vocês que estão me assistindo se encontram nesse estado, sem saber onde ir, sem saber onde congregar, sem saber que credo professar, no que acreditar. Muitas vezes vocês têm recorrido a vídeos, a livros, que às vezes mais se contradizem do que edificam, te deixando mais confuso, te deixando incrédulo, cético. Realmente isso foi predito pelos profetas, foi predito pelos apóstolos, está registrado nas Escrituras que esse dia mau viria, que esse tempo escuro, que essa apostasia se instalaria em todo o território mundial, e realmente está acontecendo. Isso já são evidências do cumprimento profético. Você está vendo um florescer de heresias em toda a nação brasileira. Você está vendo os escândalos que envolvem o povo de Deus. Eu, quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica em 1990, eu jamais imaginei que eu iria ver, que eu iria assistir o que eu estou assistindo hoje. Eu jamais imaginei que um cristão seria capaz de fazer coisas que eu estou vendo cristãos fazerem. Eu jamais imaginei que um pastor seria capaz de tais atrocidades os quais os pastores atuais têm cometido. Eu jamais imaginei que uma igreja que se dissesse evangélica, bíblica, cristã, poderia protagonizar atos que superam os atos dos malignos. Realmente é um estado triste, é um estado desencorajador, é um estado de profunda tristeza e agonia. E eu acredito que tem muitos irmãos que estão me assistindo, irmãos piedosos, irmãos que estão sofrendo por conta da corrupção, irmãos que têm no coração como única intenção amar a Deus, segui-lo, obedecê-lo. Irmãos que querem viver uma vida santa, pura e piedosa, e muitas vezes não encontram como fazer isso de forma coletiva. Irmãos que estão sem igrejas, que não confiam mais nos seus pastores, que não confiam mais no evangelho atual, que não confiam mais na teologia atual e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Muitas vezes você, no desespero de encontrar uma solução, tem tentado buscar fontes antigas, talvez a teologia reformada, o calvinismo, os puritanos, os pais, e às vezes tem se frustrado ao entrar numa igreja histórica, ao entrar numa igreja que se diz bíblica, e às vezes fica confuso e também não encontra resposta. Realmente, todos esses ramos têm sido afetados por esse tempo. Todos esses círculos evangélicos têm sido afetados por esse esfriamento mundial, por essa escuridão que permeia todo o cenário evangélico. Mas eu quero dizer para você, não se desesperar. Eu quero dizer que há promessas para a igreja. Há promessas para o crente piedoso e fiel. Jesus mesmo disse que sobre esta pedra Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ninguém pode vencer a igreja. Ninguém pode derrotá-la. Ela é vencedora. Jesus nos chamou para ser vencedores quando venceu naquela cruz. As portas do inferno não podem prevalecer, as heresias não podem prevalecer, os lobos, os falsos profetas não podem prevalecer. A igreja sempre permanecerá vitoriosa e triunfante. O final ainda não chegou, e o final é Cristo vencendo com a sua noiva, com a sua igreja. Há outras promessas, como aquela de Filipenses, que diz que a obra que Ele começou em você, Ele há de completá-la, Ele a aperfeiçoará. Se Deus começou uma obra em você, meu irmão, se o Espírito Santo abriu o seu coração, se você creu no Evangelho, creu na suficiência do sacrifício de Cristo e foi regenerado, Ele conduzirá você
fiel até o fim. Não importa onde você está, não importa qual situação esteja a sua cidade, a sua congregação, o Senhor guardará você, preservará você do mal, preservará você da confusão. Eu quero dar uma dica a você. Talvez você procure soluções em livros, talvez você busque soluções em pastores, em pregadores, em vídeos. Muitas vezes eu tenho certeza que esses vídeos se contradizem, que esses vídeos te deixam mais confusos, que literatura publicada, teologias que se divergem entre si, te deixam mais confusos, inseguro e às vezes até incrédulo, com desejo de abandonar tudo. Eu quero dizer, volte-se apenas para as Escrituras. As Escrituras são base e razão da nossa fé. As Escrituras são saúde para a nossa alma. Elas têm o caminho da salvação, o caminho da santificação, o caminho da paz interior. É através das Escrituras que nós somos levados à fé. É através da fé que somos justificados dos nossos pecados. Vá às Escrituras. Quanto aos homens, aos pregadores, todos eles são sujeitos a falhas, sujeitos a equívocos. Vá para Jesus, siga Jesus, vá para a simplicidade do Verbo encarnado. Jesus tem a resposta. Jesus deve ser o centro da sua vida, o centro da sua fé, o centro da sua adoração, o alicerce da sua congregação, o fundamento do seu ministério. Jesus é o modelo a ser imitado, Jesus é o modelo a ser seguido, Jesus é o único Deus a ser adorado. Vá para a simplicidade de Jesus, não tanto dogmas, concílios, sínodos, cânones, que muitas vezes se contradizem e não levam a nada. Olha o que Jesus disse. Leia os Evangelhos, estude o Evangelho, estude a teologia de Jesus, estude a vida prática de Jesus, que tem sido muito pouco praticado nesse tempo. Muitas pessoas sabem organizar, muitas pessoas sabem formar um sermão, organizar uma conferência, escrever um livro, fazer uma exegese impecável, até detectar erros e heresias. Mas a maioria das pessoas desse século não sabem agonizar. Está faltando choro. Não precisamos de mais conferências, não precisamos de mais livros, não precisamos de mais intelectualismo do que temos. Eu sei que o conhecimento é necessário, eu sei que a teologia sadia é necessária, é fundamental, sem ela naufragaremos de vez. Eu sei que a interpretação correta dos textos é o que a igreja brasileira mais necessita, mas isso sem a piedade, isso sem lágrimas, isso sem choro, sem jejuns, é quase que inválido. A igreja, em todo o tempo da história, ela nunca se despertou, ela nunca saiu da corrupção, ela nunca se avivou só com intelectualismo, só quando ela foi aos joelhos, só quando ela chorou, só quando ela confessou os seus pecados, só quando ela se humilhou, é que de fato Deus a restaurou, é que de fato Deus a purificou dos seus pecados, purificou dos seus equívocos, purificou da sua soberba. É só com choro, e é isso que tem faltado no meio evangélico. Tem faltado agonizar, tem faltado sangue nos joelhos, tem faltado noites insones, pranteando. A nação brasileira está abaixo a maldição, a nação brasileira pecou, a nação brasileira tem se tornado uma nação anti-Deus, uma nação anti-família. O nosso governo tem que ser chamado ao arrependimento, os nossos parlamentares, a nossa presidenta não precisa apenas de protestos, ela precisa ser chamada ao arrependimento, ela precisa conhecer o Evangelho. Os nossos políticos precisam dar conta que eles estarão um dia diante do trono de Deus, que um dia eles comparecerão no tribunal de Cristo. Eles darão conta não só das suas atitudes e dos seus equívocos na condução do país, mas eles darão conta dos seus pecados como pais. Acima de políticos, eles são pais, eles são esposos, eles são maridos, eles são filhos. Eles precisam conscientizar disso. A nação brasileira precisa ser chamada ao arrependimento. O parlamento precisa ser chamado ao arrependimento. Os mensaleiros precisam ser chamados ao arrependimento. O PT, como todos os outros partidos, precisam ser chamados ao arrependimento das obras, ao arrependimento dos pecados. Há um Deus no céu, há um tribunal nos céus que está acima do tribunal, do Supremo Tribunal da Terra. Há um juiz que está acima dos juízes da terra. É o justo juiz, o juiz dos juízes, o tribunal dos tribunais, e ele vai julgar cada parlamentar, ele vai julgar cada deputado, cada senador, cada governador, prefeito, ele vai julgar cada presidente que já dirigiu a nossa nação.
E eles têm que se dar conta disso. E cabe a mim, a você, pregar o Evangelho, chamar essas pessoas ao arrependimento, convocar a nação evangélica para um jejum solene, para se vestir de pano de saco e cinza e clamar pela corrupção desse país, clamar pela prostituição, pela pedofilia, pela explosão do homossexualismo, chamá-los ao arrependimento, pedir que o Espírito Santo poupe essa nação, porque se nós não fizermos assim, um juízo iminente virá sobre nós. Deus trará um juízo sobre essa terra, trará um juízo sobre essa nação, e a grande culpada disso, ou os grandes culpados, serão os líderes cristãos, as igrejas cristãs que pecam, que deixaram o Senhor e cavaram cisternas rotas, que são em si mesmadas, que procuram se alimentar a si mesmo, como disse Jeremias, pastores que alimentam a si mesmo, que deixaram a verdade. Nós estamos precisando disso. Lágrimas, nós estamos precisando de oração. Nossa geração é a geração que menos ora em todos os tempos. A nossa geração é uma geração que sabe ficar na frente de um computador, é tecnológica, é eletrônica, é moderna, mas ela não conhece os rudimentos da igreja primitiva, dos grandes profetas e dos homens do passado. Eles solucionavam as suas crises orando, eles venciam batalhas de joelhos, milagres operavam em respostas de oração. É isso que nós necessitamos, oração, homens de oração, mulheres de oração, pastores e pregadores que oram, que intercedem, que gemem junto ao trono da graça, para que fogo desça. Precisamos de um derramar do Espírito, de um derramar de vida, de um avivamento, de um despertamento, não comprado, manipulado pela tecnologia, pelo emocionalismo ou pela psicologia, mas um avivamento do Espírito de Deus, um avivamento que provém da graça, um avivamento que, como diz o profeta, quem dera defendesse os céus e descesse e incendiasse corações, um avivamento que gera sede de Deus na igreja, um avivamento que provoca fome, mas fome por Deus, fome por comunhão, fome por aliança, desejo por consagração. Nós precisamos disso, um avivamento que incite fome, sede de santidade, de purificação, de se apartar do mal, de se apartar do mundo, um avivamento que traga fome pela leitura da Bíblia, pela leitura, a meditação, o cumprimento das Escrituras. Nós precisamos de um avivamento bíblico, de um avivamento santificador, um avivamento que nos dê paixão pelas almas, não uma pregação evangelística que visa lucros, que visa nichos de mercado. O que as igrejas fazem hoje, a proposta das conferências, da literatura, dos vídeos, são vender o seu peixe, são agremiar essas pessoas para os seus nichos de mercado, para os seus nichos teológicos, e não a preocupação com a salvação do perdido, da prostituta, do drogado, do bêbado. A nossa ocupação como pastores não é pescar almas para o nosso reduto histórico, reformado, calvinista, pentecostal ou neopentecostal. O nosso propósito na evangelização é levá-los à fé, é levá-los ao arrependimento, é levá-los ao novo nascimento, é levá-los a reconhecer a soberania, a grandeza e o amor de Deus. O nosso objetivo é pregar o santo evangelho a eles e deixar que a graça de Deus, que o Espírito de Deus conduza essa alma de forma saudável, sadia, ao crescimento, à santificação e à glorificação. Um avivamento que produza paixão, um avivamento que coloque contrição nos nossos corações, um avivamento que nos faça cumprir o sermão do monte, andar 2 milhas com aquele que pede uma, dar a capa àquele que pede também a túnica. Um avivamento que nos faz voltar a face porque nos fere, um avivamento que não nos torna elitistas, aristocratas, um avivamento que não nos faz indiferentes, que não nos faz alheio à necessidade do pobre, à necessidade do rebaixado, do perdido, mas um avivamento que nos dê paixão por pecadores, um avivamento que não leve em conta os estratos sociais, que não leve em conta a cor da pele, que não leve em conta o estado bíblico, teológico, seja de um herege, seja de um leigo, seja de um ateu, mas um avivamento que nos dê amor por essas almas, que nos leve a pregar por essas almas, não tendo em conta os lucros que elas vão nos dar, mas tendo em conta o estado e a perdição
com que se encontram, um avivamento que nos leva a evangelizar por amor a elas, por vê-las salvas, por vê-las justificadas, por vê-las glorificadas naquele último dia. Esse é o avivamento que precisamos, e esse avivamento, esse derramar de fogo, esse fogo santo, esse fogo celeste, desencadeando esse avivamento, só virá com gemido, com oração, com jejuns, quando a igreja brasileira, quando você, caro pastor, quando você, querido irmão, dobrar os seus joelhos, se humilhar, se arrepender e confessar os seus pecados, quando você promulgar um jejum, quando você se isolar desse mundo e começar em jejum, em oração durante dias e semanas, confessar o seu pecado, o pecado da sua família, o pecado da sua congregação, o pecado da nação, e confessando, e arrependendo, e deixando esse pecado, até que Deus venha e batize você na convicção do pecado, até que Deus venha e inflame o seu coração, até que Deus venha e te tome numa convicção que você nunca teve. Você precisa disso. A confissão solene, o arrependimento, a contrição, os jejuns, castigar um jejum bíblico, um jejum dirigido pelo Espírito Santo, um jejum que agrada a Deus, um coração contrito e quebrantado, e passando noites em oração. A nossa geração precisa aprender a orar. Jovens, vocês precisam aprender a orar, vocês precisam deixar um pouco os eletrônicos, o Facebook, você precisa deixar um pouco a internet, o entretenimento, e você precisa parar de buscar causas simplistas, pragmáticas, imediatistas para a solução do seu problema, do problema da igreja. Não, a solução está nos joelhos. Nós precisamos orar, nós precisamos passar tempo orando. Você vai na história da igreja, dos reformadores, dos profetas, você vai na história dos missionários. Os grandes feitos eram feitos através de homens de oração, homens que oravam horas, 1, 2, 3, 4, até 5 horas a fio, homens que não tinham períodos nem fases de oração, mas tinham a oração como estilo de vida, a agonia, o pranto, o choro, até que Deus enviasse pecadores a Jesus, até que Deus poupasse o seu povo do juízo e trouxesse um despertar à igreja, até que Deus visitasse o Senado, os ímpios, os políticos, e abrisse o seu coração e houvesse quebrantamento. Essa é a única saída para a igreja, essa é a única saída para o povo brasileiro. Essa é a única saída para a nossa igreja. Ou Deus envia um avivamento, ou Deus desperta essa igreja, ou Deus nos leva a Cristo crucificado, a simplicidade do Evangelho, a pureza do Evangelho, não a teoria, não a elucubração do Evangelho, mas a vida prática do Evangelho. O Evangelho sendo manifestado em prática de vida, em amor altruísta, em fraternidade, em respeito, em amar e dar a vida pela esposa, em submissão ao esposo, em honrar pai e mãe, em guardar o meu corpo, em santificação, em novo nascimento, em piedade, em obras de amor e de caridade, alimentar o faminto, acolher o sem teto, dar de beber ao sedento, visitar o preso, me doar, fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria de fazer que fosse feito por mim mesmo. Esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho que transforma um homem, um Evangelho que transforma uma congregação, um Evangelho que transforma uma sociedade, um Evangelho que transforma um Estado, um Evangelho que transforma uma nação, um Evangelho que transforma o mundo, que nos faz pessoas mais parecidas com Cristo, que nos faz amar mais, que nos faz orar mais, que nos faz perdoar mais, que nos faz crer mais, que nos faz humildes, que nos faz simples, que nos faz mortos para o mundo e vivos para Cristo, que nos faz segundo a imagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Deus te abençoe.